A série de entrevistas Histórias do Corpo é um projeto de conversas sobre histórias do corpo no Brasil, assim no plural, porque são muitas as suas versões e muitos também os caminhos para onde apontam. Sem perder de vista as contaminações de outras culturas, a colonização, insurgências e lutas, as histórias são contadas por artistas e pesquisadores para falar de acontecimentos do passado que ainda ressoam no presente. O projeto é concebido por mim, Ivana Mena Barreto, e tem recursos do Prêmio Fomento a Todas as Artes, da Lei Aldir Blanc, Secretaria Especial de Cultura e Ministério do Turismo e Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Parceria, Revista Questão de Crítica. Hoje eu vou conversar com André Maceno, que é artista, performer, pesquisador, interessado pelas relações entre dança, literatura, teatro e performance. Ele é doutor em letras portuguesas pela Universidade de Zurique e mestre em literatura brasileira pela UERJ. Há 2 décadas desenvolve espetáculos solo e ele ganhou o prêmio APCA de melhor projeto artístico em dança pelo seu trabalho O Confete da Índia. André, bom dia. Eu te agradeço muito por essa entrevista. Eu queria muito que a gente conseguisse conversar um pouco mais sobre essa relação que você faz entre a sua pesquisa artística e a sua pesquisa acadêmica, que você tem relacionado bastante esse contexto da performance da literatura brasileira com esse contexto da contracultura e da tropicália, né? E de uma não separação entre arte e ativismo. Eu queria conversar um pouco nessa primeira pergunta sobre esse deslocamento que você faz no tempo para esse passado recente, sobretudo do modernismo e da tropicália, depois, então, início do século XX e depois meados, né, para fim do século XX, com a contracultura. E essa relação, né, entre a pesquisa acadêmica e principalmente o seu trabalho Confete da Índia, né, que foi de 2012, você pesquisou bastante toda essa produção cultural da Gal Costa, do Caetano Veloso, do Glauber Rocha, né, toda essa geração que produziu muito durante a ditadura brasileira, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, primeiramente, por isso, para contextualizar a sua pesquisa. Bem, primeiramente, bom dia. Obrigado, Ivana, pela entrevista neste podcast. Então, inicialmente, contextualizando a minha pesquisa, eu sempre tive um interesse de uma relação entre o campo artístico e o âmbito acadêmico. Na minha prática artística e na minha prática acadêmica, os 2 lugares, vamos dizer assim, eles não estão dissociados, mas é sempre 2 lugares nos quais é possível eu fazer aquilo que você bem mesma disse, que é um deslocamento. Um deslocamento que eu digo de investigações, de pesquisas que abarquem os 2 âmbitos. E também o deslocamento temporal também, no qual também eu estou muito interessado, que é essa pesquisa justamente do período contracultural, que faz parte tanto do meu fazer artístico de uns anos para cá, como da minha própria pesquisa dentro da universidade. Embora seja uma pesquisa voltada no campo da literatura e dos estudos culturais. O que me interessa dentro desse deslocamento, vamos dizer assim, é justamente como a gente pode ler o presente sob a luz do passado. Como o passado ele pode nos permitir trazer questões, trazer determinados paradigmas que me parece que eles se reverberam ou continuam ecoando no tempo presente. Se a gente for pensar nesse contexto de vários artistas ou de
aglomerações de artistas, como foi a Tropicália. E quando falo Tropicália, eu estou dizendo não só no âmbito musical, mas no âmbito do teatro, das artes visuais, inclusive do cinema, como essa aglomeração também ela foi muito frutífera dentro de um período de bastante autoridade, de autoritarismo, vamos dizer assim, de bastante autoritarismo, de bastante repressão, inclusive de cerceamento de vários discursos, não só discursos artísticos, como discursos políticos e a própria intervenção do espaço público. Então tem algumas configurações ali, tanto nesse fazer como o posicionamento desses artistas no espaço público, que me parecem reverberar no momento atual. E que inclusive me parece que esse momento cada vez mais vai nos defrontando diante dessa relação entre arte e ativismo. O que é possível? Que arte é possível nesse momento e que forma de ativismo também é possível? Qual é a relação que existe entre esses dois âmbitos? E quais são as possibilidades que esse encontro pode proporcionar no contexto atual? E não digo só no contexto global, mas também no contexto nacional. Eu acho interessante essa relação que você faz com o corpo, né? Inclusive tem um artigo seu, um texto seu interessante naquele livro Bioescritas, Biopoéticas, acho que de 2017, que você fala nessa questão dos jeitos de corpo, né? E que vem muito também, tem a ver com essa música do Caetano, né? É só um jeito de corpo, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Que corpo é esse dessa época, né? Porque no seu trabalho, no Confete da Índia, isso fica muito claro, né? Aquele cabelão, aquele contexto também todo das drogas, do corpo alterado, né? Dessa vivência do grupo, do coletivo, dessa coisa tribal também. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse jeito de corpo. Então, sobre a questão do jeito de corpo, que inclusive foi esse artigo que eu desenvolvi, ele não deixa de ser uma reverberação do Confete da Índia, que é esse projeto de 2012, e no qual justamente eu estava trazendo naquele momento quais são as possibilidades de fazer uma política através do corpo, né? De pensar uma corporeidade dissidente, uma corporeidade que tivesse um posicionamento em cena e que apontasse outras possibilidades de se colocar na própria cena pública, não somente na cena teatral, mas na cena pública. E é lógico que isso aí só foi mente possível através dessa pesquisa toda da contracultura, né? Do comportamento do desbunde, do comportamento de um corpo em estado de êxtase, de uma aparentemente descontrole, mas que não é um descontrole, é uma outra organização corporal e sensorial. Então, como que esse corpo, essa história desse corpo desbundado, podemos dizer assim, o que ele tem para nos dizer nesse momento? E isso já era em 2012. Então, o que eu estava interessado ali, justamente nesse sentido, é pensar em outros jeitos de corpo, em outras maneiras de se colocar e de pensar a arte também, e de pensar o posicionamento do artista. E ali, nesse momento, eu acho que tem uma coisa aí nesse jeito de corpo também que traz uma estética diferente, até uma coisa de uma cena suja, né? Das secreções, né? E tudo isso traz um outro tempo e também uma outra estética, né? Acho interessante também, aí eu já entro um pouco na outra pergunta, que é essa coerência que você traz entre a linguagem artística e a linguagem crítica, né? Porque quando você faz também um estudo sobre a Nádia Granados, né, que é essa artista e ativista colombiana, né? Você traz esse projeto dela, La Fulminante, né? Que ela tem um trabalho com vídeo performances, cibersexo, performances ao vivo em cabarés, né? E ela tem esse propósito de fulminar, né?
fulminar a sociedade alienada com as propostas dela. O que eu acho interessante aí é que você trata ela nessa condição dissidente, né? Esse estar fora do que é permitido por uma sociedade heteronormativa e tal. Então, eu acho interessante você pegar para conversar com esse trabalho da Nádia Granados a proposta teórica da Virginie Despentes na teoria King Kong, né? Que a própria linguagem da Virginie Despentes para falar, para nomear as coisas, já é uma linguagem tão direta, tão contundente quanto o trabalho, enfim, chega muito perto, se aproxima muito do trabalho da Nádia Granados. O que tem ali que me interessa muito do trabalho da Nádia Granados, especialmente nesse momento em que ela tem essa performance dessa figura chamada La Fulminante, porque também o trabalho da Nádia Granados modificou também muito ao longo do tempo, mas justamente nesse momento do La Fulminante me parece que tem uma política que ela coloca uma política de uma determinada corporeidade, que inclusive eu tomo a liberdade de chamar monstruosa, no sentido de monstrare, né? De dar a ver de uma maneira muito evidente, muito clara, um comportamento, uma imagem, o que seja. E me parece que a Nádia Granados faz muito isso com o trabalho dela do La Fulminante, no momento que ela se apropria de discursos, inclusive da indústria cultural pornográfica, para criar uma plataforma digital no qual ela divulga esses vídeos do La Fulminante, que tem um discurso completamente visual, de embate contra todo o sistema político que estava ali em vigor na Colômbia e, dizendo assim, num amplo espectro, vamos dizer assim, na própria América Latina como um todo. Então, essa discussão que a Nádia Granados traz é muito próxima, pelo menos na minha leitura, também do que propõe também a Virginie Despentes, né? No sentido de que existe um corpo King Kong, né? Esse corpo peludo, esse corpo que inicialmente é considerado um corpo abjeto, se podemos dizê-lo assim, mas que na realidade ele aponta também uma revolta simbólica dos vulneráveis, né? Vulneráveis bem entre aspas, né? Mas de uma perspectiva normativa, essas figuras são consideradas vulneráveis, mas elas têm um poder simbólico e um poder de ação muito forte. E parece que a Nádia Granados trabalha isso muito nas performances dela da La Fulminante. E eu queria até sublinhar bem aqui essa materialidade da linguagem mesmo da Virginie Despentes que você usa no seu texto, que eu acho bastante contundente, que ela diz: eu escrevo a partir da feiura para as feias, as velhas, as caminhoneiras, as frígidas, as malfudidas, as que jamais serão fudidas, as histéricas, as taradas e para todas as excluídas do grande mercado da boa moça, né? Essa linguagem dela, né? Ela fala os homens que não têm vontade de proteger, que não sabem brigar, os homens que choram com facilidade. Eu escrevo para os que não têm pau grande, os que não são agressivos, os que são tímidos, vulneráveis, né? Ela desconstrói bastante essa dualidade feminino-masculino e aponta as vulnerabilidades de cada um. Você não acha que essa linguagem dela, essa maneira de nomear, então já tem a ver com esse lugar aí que você inventa, porque a Nádia Granados, ela inventa um outro lugar, né, nas mídias, né? Ela vai para essas plataformas digitais e tal para construir o lugar de exposição do trabalho dela. A Virginie também não inventa uma maneira de criticar que é muito própria dela. Tem esse lugar mesmo que eu acredito da materialidade da linguagem, como você mesma apontou. E cada uma delas, tanto a Virginie como a Nádia, trabalhando nos seus eixos de interesse. Então, a Despentes trabalhando justamente no campo da discussão teórico-crítica e a Nádia Granados trazendo essa discussão crítica e política dentro do espaço da visualidade, né? Dentro do cyberespaço, podemos dizer assim. Então, tem um lugar da materialidade no qual me parece que
resvala e ultrapassa essa própria paradigma que existe de que um projeto artístico ou um projeto teórico tem uma mensagem a ser passada. Não, a materialidade daquilo já é em si o tema. Aquilo ali já é a matéria de discussão. Então, no momento em que a Virginie Despentes promove esse tipo de linguagem, no qual ela traz para o mundo do âmbito acadêmico uma linguagem dissidente, e a Nádia pega elementos da pornografia e transforma em pós-pornografia, então elas estão ali reivindicando um outro tipo de materialidade que por si só já tem o seu efeito, né? Já tem a sua concretude por si. Aquilo ali já é o trabalho, o ato em si, do que ficar imaginando que existe um conteúdo por trás, ou que existe algum tipo de relação que fica como pano de fundo. Não, é a própria concretude da materialidade que se dá como arte ou que se dá como manifesto político ou teórico. Você está falando nessa contundência da linguagem, né? Nessa própria materialidade da linguagem, da imagem, né? E eu fico pensando nessa coisa do King Kong, né? Esse animal monstro, né, brutal, destruidor, abjeto, essa imagem do King Kong, né, que é muito forte e que tem uma qualidade de enfrentamento, né, enfrentamento no caso de uma heteronormatividade, né, que seria bem aceita, né. E eu queria falar mais sobre isso, sobre o monstro, sabe, porque eu me lembro um pouco também daquele texto do Negri, que é o monstro político, né, e a vida nua, em que ele fala muito dessa diferença entre a eugenia, né, que seria os bem-nascidos, de sangue nobre e tal, e o monstro, né, que é essa reação, essa revolta que vai minando, né, que vai sendo trazida pelos desvalidos, pelas minorias, pelos que não têm voz na sociedade e que vai minando aos poucos, né, por várias brechas, né, esse controle do poder. Então, eu queria falar um pouco mais sobre isso. Como é que essa contundência dessas forças entre arte e ativismo, né, podem apontar caminhos de resistência a esse pensamento conservador que agora está no poder em muitos países, e sobretudo no Brasil? Eu acho que tem algumas questões aí que me parecem interessantes antes de responder essa pergunta. Justamente, por exemplo, se a gente for pensar o monstro como tudo aquilo que uma sociedade normativa pretende aniquilar, né? Pretende colocar um valor negativo, pretende colocar no espaço da aniquilação, da invisibilidade e também de uma certa condição marginal, ou então de uma leitura desses sujeitos ou dessas forças, podemos dizer assim, né, ou desses pulsares, como uma determinada minoria, e que na verdade não é uma minoria, é uma perspectiva normativa que colocam elas no lugar da minoria, porque na verdade é uma grande maioria que é silenciada a todo momento. Então, quando essa maioria, que é a todo momento silenciada, ela toma o espaço público e toma o espaço artístico e começa a desenvolver e reivindicar o seu próprio lugar de engajamento, em um lugar de produção de cultura e produção de arte, é lógico que isso vira um risco justamente para esse discurso normativo. Então, quando começa esse tipo de debate, quando começa a propor essa forma de tomar o espaço público, para mim já é uma manifestação ativista. Por si só, esse gesto já é um gesto ativista, independente do lugar onde ele se encontre, no lugar que ele seja acionado, seja no próprio âmbito político em si, vamos dizer, no político no estrito senso do termo, né? No lugar dos partidos, no lugar partidário, das frentes políticas partidárias, como no âmbito político, que é o que a gente vive, que é o espaço público. Eu acho que justamente o que você coloca em relação a Nádia Granados e em relação a
essa relação entre arte e ativismo é a contundência, né? Porque eu acho que quando ela inaugura, quando ela cria espaços dentro da esfera pública, né, para mostrar seu trabalho que não são necessariamente já dados nesse contexto legitimado pela arte, ela também traz muito mais possibilidade da gente repensar, né? Que espaços são esses que estão sendo criados. Eu acho que tem uma intervenção que também é uma intervenção muito específica, no sentido de que também é uma forma de, vamos dizer, de ocupação ou de entrada nesses espaços, que também eles contemplam estratégias micropolíticas, né? ou de encontros de alternativas, de espaços. Quando digo alternativo, não quer dizer que seja um espaço paralelo, é um espaço também que tenha também a sua visibilidade, mas que não precisa ser regido pelas mesmas formas políticas de arte ou de ativismo, que encontra os seus próprios meios, que encontra a sua própria maneira de gerar. Então, é o que me parece também o que a Nádia Granados faz com o seu próprio trabalho, né? A gente está falando aqui de Nádia Granados, mas poderíamos dizer de outras artistas e outros artistas. Mas como ela é exemplar no contexto que também ela implode os espaços considerados convencionais de mercado de arte, vamos dizer assim, mas também ela vai tentando encontrar e fazer o seu próprio espaço. Você tem trazido nos seus estudos também, enfim, não só Nádia Granados, mas artistas brasileiros como Pedra Costa, J. Mombassa, Michele Mathiuzzi, a princesa Ricardo Marinelli, Elton Panambi-John, Yuri Tripodi, né? São pessoas que você traz como exemplos, pessoas que têm, de alguma forma, mantido essa resistência. Se a gente pensar um pouco mais nessa questão do exotismo, né, que você traz muito também nos seus estudos sobre modernismo e tropicalismo, essa irreverência, esse deboche contra o colonialismo, né, em relação a também um autoexotismo, né, que alguns artistas, que não só artistas, enfim, que um pensamento colonizado parece que de alguma forma assume um autoexotismo para caber dentro de programações fora do país, muitas vezes, né? Sim, é extremamente importante. Inclusive porque, no meu ponto de vista, o olhar crítico é sempre um exercício continuado, né? Ele é um aprendizado. Nenhum artista ou nenhum sujeito nasce com uma percepção crítica ou um olhar crítico. É um exercício em que você vai também se dando com determinados paradigmas e também você vai se posicionando diante deles. E eu acho que o grande espaço do olhar crítico do próprio artista não somente também um trabalho da arte em si, mas também quando também ele se coloca e se intervém em outros espaços de discussão, como o espaço acadêmico, como o espaço de movimentação de políticas públicas e por aí vai. Então eu acho que o exercício crítico ele é super importante para a gente ter esse exercício de reflexão mais plural, né? E lógico que se a gente quer pensar nesses olhares exóticos, vamos dizer assim, ou exotizantes que se coloca sobre o artista latino-americano e que algumas vezes também ele pode introjetar esse olhar alto, né? Pode tornar esse olhar como um auto-exótico, vamos dizer assim. Então é necessário ter determinadas ferramentas críticas para que se possa perceber quando isso se dá. Você fala muito sobre essa crítica a um luso-tropicalismo freiriano, né, que seria do Gilberto Freire, né, o pensamento que traria, né, essa conciliação das diferenças identitárias no Brasil. Então você traz uma obra do José Agripino de Paula, Panamérica, que você relata uma crítica, uma contranarrativa, uma narrativa desviante desse pano de fundo pacificador, né, de uma brasilidade edênica, né, dessa felicidade dos trópicos, né, aparente, e que
essa crítica do José Agripino abre caminhos para as contradições que vêm com a Tropicália, né? Para a irreverência, para essa crítica ao pensamento colonial. Então eu queria um pouco fazer uma relação aqui com esses últimos anos que a gente teve recentes de governo de centro-esquerda, de governos mais progressistas, em que houve uma certa identificação, se a gente pode falar assim, ou aproximação da classe artística e intelectual com o poder, até porque houve uma abertura muito maior, né, nas políticas públicas para vários segmentos, inclusive culturais, né, muito, e por isso, como você vê isso? Quer dizer, essa aproximação, ela de alguma forma atenuou uma crítica ou ela revelou as diferenças? E eu acho que tem questões aí que são questões que são difíceis de resumir numa resposta, mas tem algo que também me parece que, dentro do contexto da história da cultura brasileira, vamos dizer assim, até um determinado momento, a partir do final do século XIX, início do século XX, sempre teve, a partir desse período, sempre teve que lidar com essa suposta atenuação das diferenças dentro de uma ideia de um país racialmente democrático, podemos dizer assim. E que, na verdade, sendo bem direto, para mim isso é uma grande falácia dentro de um contexto nacionalista, de criar um discurso de uma nação unida, unificada, como se essa miscigenação, entre aspas, racial brasileira fosse o grande diferencial do Brasil perante o mundo. E no momento em que se compra esse tipo de discurso nacionalista, cai por terra e soterra e coloca um véu diante de todas as desigualdades étnicas, sociais e políticas que existem no Brasil, né? Porque as relações entre raça, classe e gênero no Brasil são muito fortes, e é aí que acontecem todas as discrepâncias que a gente vê até hoje. O que me parece que nesse momento que teve que eu digo até que é uma aproximação empática, vamos dizer, do governo de centro-esquerda, dos artistas com o governo de centro-esquerda, no momento em que tem uma política cultural que tenta dar conta, vamos dizer, da diversidade brasileira, também era uma crença de que em algum momento isso poderia ser diminuído. Não que isso pudesse ser aplacado, mas que pudesse ser diminuído. E é lógico que, se a gente vai olhar para uma obra como o do José Agripino de Paula, que é o Panamérica, que foi escrito em 1967, todo esse discurso de determinado aplacamento é colocado por terra. É como se dissesse, isso aqui é um grande véu de Maia. Na verdade, o que existe é essa dissolução, essa desigualdade completamente visível, e que temos que lidar com ela de uma outra maneira. Não são com políticas a curto prazo, mas são políticas a longo prazo. Pelo menos assim eu leio a obra do Panamérica de uma maneira muito paralela, porque a discussão ali é sobre os meios culturais, vamos dizer assim, né, de massa dos Estados Unidos dentro de um espaço de uma nação que não se sabe muito bem onde se prolifera esse tipo de imagem, do consumo. Mas não me parece isso tão diferente do que acontece no Brasil com o consumo de determinadas forças, né, de trabalho, ou que estão ligadas a determinados gêneros, a determinadas classes sociais e etnias muito específicas. Então, como que a gente pode lidar com isso, que seria essa desigualdade estrutural no Brasil? Quais são esses tipos de políticas públicas que sejam não pensadas de 4 em 4 anos, mas que elas sejam pensadas como um grande projeto que dure décadas, né? Como isso seria possível, eu acredito, de ser feito. Então, como que a gente pode pensar num espaço que seja mais agregador nesse sentido e que atenda a todas essas discrepâncias e tente lidar com isso, não de uma maneira que eu vou dizer... de uma maneira crítica e ao mesmo tempo que tem uma determinada utopia positiva. Não que seja somente crítica, mas que também aponte também determinados caminhos, né? Que seja também proporcionadora de imagens ou alguns outros lugares que possam ser alcançados, apesar
de toda essa desigualdade. Então, as contranarrativas me parecem esse espaço, né? E criar contranarrativas não somente no espaço literário ou artístico, também contranarrativas políticas também, que coloquem em xeque todo esse discurso oficial, que foi perpassando não somente nos governos de direita, no meu ver, também nos governos de centro-esquerda também teve essa narrativa, mas que esse momento aí, né, de uma virada à centro-esquerda, se podemos dizer assim, ainda levava em consideração isso em pauta para ser pensado, o que infelizmente nesse momento nós não temos. Hoje a gente tem consciência de que esse momento mais progressista, mais à esquerda que a gente teve, não é a regra, né? É um momento de exceção, né? Porque a gente está vivendo um momento difícil com a extrema-direita no poder, né? Não é só um governo conservador, é um governo de extrema-direita, né? E a classe artística e a produção artística estão sofrendo muito com isso, né? Então, quando a gente fala em contranarrativas, parece até que a gente está que a gente está falando de outros períodos. Eu acho interessante falar de outros períodos, até para a gente ter perspectivas, né? Para a gente entender como foi isso durante o período da ditadura, como houve essas contranarrativas, como todo o movimento da Tropicália, essa irreverência, trouxe alternativas, trouxe uma criação muito rica, né? para a cena brasileira. E é importante a gente pensar nisso agora, né? Que é um momento também de muita perplexidade. Exatamente, e também porque não é que as contranarrativas deixaram de existir, que elas só foram aquele momento somente dos anos 60 e 70. Elas, de certa maneira, sempre existiram, mas tomando outras configurações e outras roupagens. Porque se formos pensar que mesmo em momentos em que estávamos com um governo muito mais aberto, democraticamente, a determinadas expressões culturais que foram historicamente marginalizadas, mesmo assim essas contranarrativas ainda elas continuavam. E esse é o grande desafio, muitas vezes, da gestão política, vamos dizer assim. Né? Como que você consegue gerar políticas públicas que elas sejam que elas tenham um grande espectro, vamos dizer assim, que elas tenham um grande leque de possibilidades e que possa abraçar várias frentes de pensamento. Mas é lógico, tem um momento que sempre tem um recorte. Então, mas qual é o recorte? Né? A gente está sempre lidando com dinâmicas de poder. Quais são os recortes que são dados a cada momento? Qual o recorte que nós temos agora, por exemplo? Que recorte podemos dizer que temos, né, de política pública? São questões que têm que ser pensadas. Acho que o artista, pelo menos no campo contemporâneo, ele tem que pensar sempre quais são as negociações que ele está fazendo e em que momento o seu trabalho está a todo momento negociando com determinados discursos que podem ser superlimitadores da própria criação artística, né? Que já delimita a priori o que tem que ser feito, o que tem que ser como procedimento artístico. Eu queria pensar um pouco como você, né, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, infelizmente, mas a gente vai ter que fazer isso. Como é que você, como artista, pesquisador e também professor, né, morando fora do Brasil já há algum tempo, né? Quanto tempo você está fora daqui? Vai fazer uns 10 anos. Uns 10 anos, né? Como é que isso muda a sua maneira de ver o Brasil? Muda em vários sentidos. Tem uma espécie de sentimento, entre aspas, de exílio. Não que o meu caso seja de exílio porque eu não saí do Brasil por questões políticas ou por algum tipo de desesperança nesse momento, né? Ou por uma determinada... Enfim, eu saí num momento em que o Brasil até ia muito bem, obrigado. Mas tem algo ali que muda também nessa minha percepção o espaço geopolítico no qual me encontro, muda a minha percepção do espaço geopolítico com o qual eu convivi, o qual eu aprendi a conviver e no qual também eu fui formado, né? Então, nesse sentido,
sempre tem um exercício ali que eu acho muito curioso e interessante, que não é um exercício novo, que para mim já é um exercício um exercício do meu próprio trajeto, né? Vamos dizer, como pessoa que sempre trabalhou com arte na Zona Sul e vindo da Zona Norte. Então, esse movimento de sempre cruzar dias, semanas, vamos dizer, da Zona Norte até a Zona Sul para trabalhar, que foi aonde eu tive contatos, né? Onde a minha rede de trabalho praticamente foi toda da Zona Sul. Mas esse momento de deslocamento é que me permitia a saber que eu estava cruzando de um Rio de Janeiro para um outro Rio de Janeiro. E nesse momento de cruzamento, de espaço, né, de pendular, vamos dizer, com trem ou de ônibus, me permitia ter um tempo para pensar. E é lógico que isso sempre mudou, né, sempre afetou o meu modo de perceber o contexto, não só carioca, como o contexto brasileiro. Né? Só conversei com uma pessoa que estava ali e não estava. Né, que estava habitando um espaço de fomento de cultura e ao mesmo tempo não pertencia a esse espaço. E é lógico que isso me trouxe um lugar muito peculiar de pensamento. E você traz bastante, né, essa Zona Norte e essa cultura do subúrbio, do carnaval, do subúrbio no seu trabalho também, né? E são coisas que vêm lá de trás, né? Do bate-bola, né? Dessa cultura carnavalesca que não é propriamente dos blocos do centro ou da Zona Sul, que vem lá da Zona Norte, né? O que eu trabalho muitas vezes é essa cultura, vamos dizer, carnavalesca do subúrbio, é uma referência minha, até mesmo da minha própria infância, né? Que eu cresci no próprio subúrbio de Realengo, com uma parte da minha família paterna envolvida em escolas de samba, vamos dizer assim, que tinha um tio que ele era chefe de ala de escola de samba, que fazia roupas, né, de carnaval, de toda a ala. Então sempre cresci nesse meio de pensamento carnavalesco, ou do samba até a madrugada, do grande pagode com a cerveja e o churrasco, né, durante os finais de semana na casa da avó. Então essas imagens que tem do carnaval é do próprio carnaval do subúrbio, no qual, até para o próprio suburbano, aquilo faz parte da vida dele. Pelo menos no meu momento, na minha geração, fazia parte, né? Ver essa cultura dos cloves, dos bate-bolas, né? Que é o grande palhaço, né? Do carnaval brasileiro suburbano, que historicamente foi se colocando, foi se mantendo ali no espaço do subúrbio. Mas tem alguns imaginários do subúrbio em que nunca eles foram permitidos a chegar do outro lado do Rio de Janeiro, né? Que nunca tiveram acesso. Não só porque nunca tiveram acesso, é porque nunca compartilhou do mesmo imaginário. Então é nesse imaginário que, de uma certa maneira, que me fez, que sempre me trouxe a trabalhar, especialmente nesse trabalho que é o Confete da Índia, que você falou lá no início da nossa conversa, né? Que ele é completamente impregnado por esse tipo de imaginário. É o imaginário do carnaval suburbano, é o imaginário das simpatias, né? Dos rituais de simpatia que você faz, ou de benzedura. E é esse imaginário também das novelas, da televisão, né? Mas eu acho que junto com isso também tinha muito aquelas imagens que você trouxe dessa cultura tropicalista, né? As imagens do carnaval que o Arthur Omar tem, né? Aquela antropologia da face gloriosa. A antropologia da face gloriosa, que tem aquelas imagens de pessoas em estado de êxtase no carnaval, né? Essa coisa que você traz é muito forte do êxtase, de alguma coisa que ultrapassa, que transborda, né? Sim, tem o que eu tentei ali nesse trabalho, pelo menos essa foi o meu desejo de experienciar essa política do excesso, né? Do transborde, do transbordamento, de um corpo que está em estado de êxtase, mas que esse estado de êxtase ele é um posicionamento crítico, né? A desmesura é um posicionamento crítico também, mas que esse tipo de desmesura ela também te exige um rigor.
né? Ela é uma desmesura, o êxtase ou o transbordamento, ela necessita que você, ela precisa que você também esteja completamente engajado de uma maneira rigorosa naquele procedimento para que isso talvez seja alcançado ou não, né? O êxtase e o transborde, ele é uma consequência de algum posicionamento, né? Não é o fim, mas é um reflexo de um processo, é uma etapa de um processo. E é isso que eu queria ali trabalhar com o confete da Índia. E é lógico que se a gente for pensar também na Tropicália, com toda também a política dele de desmesura, de abraçar todas as manifestações culturais, inclusive as manifestações do consumo, né, dos meios de comunicação de massa, para dali, através desse caldeirão, tentar encontrar a própria materialidade do seu discurso, era o que também era o motim também, vamos dizer assim, é o ponto de partida, não o motim, mas o ponto de partida para a produção do confete, assim como o que você disse sobre as fotos do Atul Omar, né, dessa série da Antropologia da Face Gloriosa, que ele clicou vários foliões do carnaval carioca durante um bom tempo, né, que são closes, né, são fotos grandes, imensas, né, são big close desses corpos e dessas faces em estado glorioso, que ele chama até. Então, o que é a gente brincar com essa imagem de a gente voltar para esse estado glorioso, né, que é o estado no qual a felicidade ela é revolucionária, né, ela é um espaço de liberdade, ela é um espaço de posicionamento revolucionário no momento em que te pede para você não ter nenhuma liberdade e que quer realmente tirar a felicidade do seu contexto diário. E felicidade não é nada que seja um pensamento ingênuo, mas felicidade é o próprio sentido que você dá à vida para você continuar marchando com ela. André, agora a gente vai ter que finalizar. Te agradeço muito pela entrevista. Foi uma alegria conversar com você de novo e espero que a gente tenha muitas outras conversas. Sim, obrigado, Ivana, obrigado por essa conversa, foi ótimo, seguimos conversando e evoé para todos nós.